pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ISO Educacional. E hoje, pessoal, a gente está aqui, né, quase acabando essas partes que eu selecionei para dar aula, das aulas, né, aqui para vocês. Bom, mas desde já, vocês sabem, eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, né, para qualquer dúvida, enfim, contem comigo. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Se tiver alguma dúvida, enfim, eu tô sempre aqui para vocês, eu e o time da ISO como um todo, beleza? Bom, a gente vai continuar aqui onde a gente estava vendo, a gente já viu muita questão, né, de princípio, a gente viu bastante também a parte de direito eleitoral no sentido de questão mesmo, de julgado, jurisprudência, que tudo isso, pessoal, faz muita diferença, né? Na verdade, né, é a ideia justamente da gente reforçar o conteúdo que a gente está estudando, enfim, beleza? Então, vamos começar aqui, né? Trazer aqui para vocês a parte de direito eleitoral. Tô só ajustando aqui a tela para vocês verem da melhor forma, tá? Vamos lá. A justiça eleitoral caracteriza-se por princípios que a diferenciam da justiça comum. Em relação à justiça eleitoral, é correto afirmar que: letra A. Os princípios da celeridade e da segurança jurídica são incompatíveis com o Instituto da Preclusão. Letra B. É inaplicável o princípio da responsabilidade solidária na apuração dos excessos da propaganda eleitoral. Letra C. As regras de desincompatibilização e a proibição da captação ilícita do sufrágio são manifestações do princípio da lisura eleitoral. Letra D. Pelo princípio da autonomia partidária, não existe vedação a que o partido político receba recursos financeiros de governos estrangeiros. Letra E. O sistema jurídico eleitoral visa preservar valores que se referem à legitimidade das eleições e à liberdade do eleitor. Por isso, as nulidades no ato da votação, independentemente de impugnação, devem ser conhecidas. Bom, com relação aos princípios que diferenciam a justiça comum e a justiça eleitoral, o que é correto a gente afirmar dessa parte de diferença, né, da justiça eleitoral? Bom, letra C, né? Com relação à justiça eleitoral, de fato é correto afirmar que as regras de desincompatibilização e a proibição de captação ilícita do sufrágio são manifestações do princípio da lisura eleitoral. Beleza? Correto, né? Vamos aqui então para o próximo. Ana e Inês, dirigentes de duas emissoras de rádio e televisão, travaram intenso debate a respeito do direito dos partidos políticos ao acesso gratuito ao rádio e à TV. Ana afirmou que o acesso está previsto em norma constitucional, dependendo para sua total eficácia da integração pela legislação infraconstitucional. E 2. Está associado a uma cláusula de desempenho, considerando o número de deputados federais que o partido elegera na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. Inês, por sua vez, ressaltou que a cláusula de desempenho, qualquer que seja ela, não pode afastar um partido político, por completo, do referido acesso gratuito, o que afrontaria o pluralismo político, né, e o preenchimento ou não dos requisitos da cláusula de desempenho não se projeta nas relações mantidas do partido político que os candidatos elegeram. Irene, ao dar a palavra final, conclui corretamente que a resposta correta é a letra B, né? Isso porque o acesso está previsto em norma constitucional, dependendo, né, para a eficácia de integração pela legislação infraconstitucional, para aqueles que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou, né, está associado a uma cláusula de desempenho, considerando o número de deputados federais que o partido elegera na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. O
O partido político alfa, ao reunir os documentos a serem apresentados por ocasião do pedido do registro de candidatura dos seus candidatos ao cargo eletivo de deputado federal, constatou que alguns deles tinham tido, certas irregularidades detectadas pela Justiça Eleitoral em campanhas eleitorais anteriores. Essas irregularidades eram de 4 ordens. 1. Condenação ao pagamento de multa já paga, mas há menos de 5 anos. 2. Condenação ao pagamento de multa com parcelamento deferido e em curso. 3. Aprovação com ressalvas das contas de campanha da última eleição. E 4. Rejeição das contas de campanha da última eleição. Para fins de obtenção da certidão de quitação eleitoral, é correto afirmar, com relação a essas irregularidades, que: letra A. Todas obstam a emissão da certidão. Letra B. Nenhuma delas obsta a emissão da certidão. Letra C. Apenas as irregularidades 2 e 4 obstam a emissão da certidão. Letra D. Apenas as irregularidades 1 e 2 obstam a emissão da certidão. Letra E. Apenas as irregularidades 3 e 4 obstam a emissão da certidão. Qual dessas situações, obstam e quais não obstam a emissão da certidão de quitação eleitoral? Vamos ver. A correta, pessoal, aqui é a letra B. Nenhuma delas obsta a emissão da certidão. Vamos entender. Nem a condenação ao pagamento de multa já paga mais há menos de 5 anos, nem a condenação ao pagamento de multa com parcelamento deferido e em curso, nem a aprovação com ressalvas de contas da campanha da última eleição e nem a rejeição de contas de campanha da última eleição. Estou tentando melhorar um pouco aqui para vocês, a nitidez, vamos ver se eu consigo. Bom, então nenhuma delas obstam, a emissão dessa certidão aqui que está sendo buscada, para conseguir não ter irregularidade com relação à candidatura. Isso porque, olha o parágrafo 7º aqui que eu trouxe para vocês. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito e, olha só, presta atenção, até grifei, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas e a apresentação de contas da campanha eleitoral. Beleza? Parágrafo 8º diz que, para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, que é a quitação eleitoral, a certidão de quitação eleitoral, considerar-se-ão quites aqueles que, número 1, condenados ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura comprovado o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. 2. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos em razão do mesmo fato. 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito do cidadão, seja ele eleitor ou candidato, e dos partidos políticos, podendo ser parceladas em até 60 meses, desde que não ultrapasse o limite de 10% de sua renda. Então, as alternativas que a gente viu aqui, elas não entram, no que a gente está vendo aqui que se encaixaria nessas situações aqui peculiares. Beleza? Próximo. João, filiado ao partido político Alfa, foi candidato ao cargo eletivo de deputado federal. No curso do processo eleitoral, o Ministério Público ajuizou a ação cabível em face de João, em razão de provas cabais de que teria agido com abuso de poder econômico. A demanda foi julgada procedente após o término do processo eletivo, com a consequente cassação do mandato eletivo em razão do reconhecimento do referido abuso e correlata inelegibilidade de João. O acórdão transitou em julgado. Considerando os contornos do sistema proporcional e a forma como é interpretado na realidade brasileira, é correto afirmar que os votos atribuídos a João, letra A, são válidos,
considerando que não recaia sobre ele nenhuma causa de inelegibilidade no momento em que os recebeu. Letra B. São válidos, salvo se tiver sido deferida medida cautelar para afastá-lo do processo eleitoral. Letra C. São nulos, mas a nulidade fica circunscrita a ele, não afetando os resultados das eleições. Letra D. São nulos para todos os efeitos, o que exige a retotalização da votação proporcional. Letra E. Devem ser contados para o partido político alfa. Bom, nesse caso, pessoal, específico do enunciado, de fato, os votos atribuídos a João, eles são nulos para todos os efeitos, tá? Como eles são nulos para todos os efeitos, é necessária a retotalização da votação proporcional, beleza? Lembrando, que como ele foi candidato para o cargo de deputado federal, a gente fala de eleição proporcional, tranquilo? Vamos lá para a próxima, então. Pedro foi flagrado oferecendo serviços médicos gratuitos a Antônio, poucos dias antes da eleição municipal, ocasião em que disse: se João for eleito prefeito, esses serviços continuarão por muito tempo, evidenciando o fim de obter seu voto. Heleno, que também concorria ao cargo de prefeito municipal, questionou o seu advogado sobre a possibilidade de ser ajuizada representação por captação ilícita de sufrágio em face de João. Foi corretamente respondido a Helena que a representação. Letra A. Não pode ser ajuizada em face de João, pois não há prova inequívoca de sua anuência com a conduta de Pedro. Letra B. Pode ser ajuizada em face de João, por figurar como beneficiário do ato e de seu vice, por integrar a mesma chapa. Letra C. Não pode ser ajuizada, quer em face de João, quer em face de Pedro, pois não há pedido expresso de voto por parte desse último. Letra D. Pode ser ajuizada em face de João, por figurar como beneficiário do ato, mas não de seu vice, que não foi mencionado por Pedro. Letra E. Não pode ser ajuizada, considerando a ausência de potencialidade lesiva de um único voto para desequilibrar a normalidade e a legitimidade da eleição. Bom, pessoal, nesse caso, a alternativa correta é a letra A, A representação, nesse caso, que seria ajuizada por captação ilícita de sufrágio, ela não pode ser ajuizada em face de João, porque não existe uma prova inequívoca da sua anuência com a conduta de Pedro. Tranquilo? Isso porque, olha só, a conduta da captação ilícita de sufrágio está no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Olha o que diz. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIRs, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Beleza? Próxima questão, então. O partido político Alfa registrou os seus candidatos para a disputa dos cargos eletivos de vereador do município Beta. Apesar de, entre os 20 candidatos inscritos, 6 serem mulheres, percebeu-se que essas últimas não realizaram campanha eleitoral, não movimentaram recursos financeiros e receberam reduzido quantitativo de votos, que não ultrapassou a casa das unidades para cada uma delas. Ao fim de regular a apuração, a Justiça Eleitoral comprovou a fraude no registro das candidaturas femininas, já que as referidas mulheres não atuaram como verdadeiras candidatas durante o processo eleitoral. Considerando os termos dessa narrativa, as consequências para a fraude detectadas são: letra A. A perda do diploma de todos os candidatos registrados por Alfa que foram eleitos, independente da prática de qualquer ato. Letra B. A perda do diploma de todos os candidatos registrados por Alfa que foram eleitos,
desde que tenha anuído com a fraude. Letra C. A perda do diploma de todos os candidatos registrados por alfa que foram eleitos, desde que tenha participação efetiva na fraude. Letra D. Apenas a condenação das mulheres pela fraude, com a declaração de sua inelegibilidade para as eleições subsequentes. Letra E. A condenação de alfa e das mulheres pela fraude, sendo aplicada a todos a penalidade de multa, recaindo ainda sobre as últimas a inelegibilidade. Pessoal, nesse caso, a alternativa correta é a letra A, tá? Se isso acontecer, ocorre a perda do diploma de todos os candidatos registrados pelo partido político alfa, todos que foram eleitos, independente da prática de qualquer ato. Se anuiu com a fraude, se não anuiu, não importa, tá? Como consequência, o partido político perde, sim, né, o diploma de todos os candidatos registrados e eleitos, tá? Uma coisa só que eu quero trazer aqui para vocês é que isso, né, que o enunciado trouxe aqui pra gente, você dá o nome de candidatas laranjas. Isso é muito usado na questão das mulheres, porque tem o quociente mínimo, né, de porcentagem eleitoral. Então, como tem aquele mínimo de 30%, e embora não seja direcionado a mulheres, como eu falei que geralmente é para mulheres por conta da falta de participação política, por questões históricas, enfim, isso acaba acontecendo. O partido tem que cumprir, não se preocupa de fato em fazer essa integração feminina, enfim, e aí ele coloca lá, candidata só para cumprir o percentual e que não aplicarão, na verdade, na prática, o que é buscado por essa lei que fala que pelo menos 30% de cada sexo, né? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Pra gente entender. Isso né, se dá o nome de candidatas laranjas, e se isso acontecer, haverá a perda do diploma de todos os candidatos daquele partido político que foram registrados e eleitos, tá? E não importa se sabia ou não da fraude, beleza? E aí eu trouxe aqui o artigo 20 da Resolução 23.609 de 19 do TSE, tá? Olha só, parágrafo 5º diz: a conclusão, nas ações referidas no parágrafo 1º desse artigo, pela utilização de candidaturas femininas fictícias, acarretará a anulação de todo o DRAP, né? E a cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência, com a consequente retotalização dos resultados e, se a anulação atingir mais de 50% dos votos da eleição proporcional, a convocação, então, de novas eleições. Nesse sentido, a gente tem também a jurisprudência do TSE, né? Olha só, fraude à cota de gênero. De acordo com a jurisprudência dessa corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, dentre outros, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Imposição de perda do diploma a todos os candidatos que concorreram pelo partido que praticou a fraude, pois esta macula toda a chapa e torna inadmissível que se preservem quaisquer votos por ela obtidos. Então, pessoal, não vai importar, né, em nenhuma medida, não vai importar se aquele candidato sabia ou não dessa fraude, né? Basta aí a questão que eu conversei com vocês, tá? Que é a comprovação da fraude e aí acaba, né? Não vai ficar nenhum para contar a história daquele partido, beleza? Próxima questão, então. Vamos lá ver aqui, peraí, pronto. João fora condenado pela Justiça Eleitoral, tanto em primeira como em segunda instâncias, em representação pela prática de abuso do poder econômico. Em razão do exaurimento das instâncias ordinárias, interpôs recurso especial endereçado ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o objetivo de que fosse reformada sua condenação e, consequentemente, afastar a sua inelegibilidade,
já que pretende requerer o registro de sua candidatura para concorrer ao processo eleitoral que já está em vias de se iniciar. Nesse caso, à luz da sistemática vigente, preenchidos os demais requisitos exigidos, é correto afirmar que João: letra A. Não pode ter o seu registro de candidatura deferido enquanto o TSE não julgar o recurso especial interposto e reformar o acórdão condenatório. Letra B. Pode requerer a suspensão cautelar da inelegibilidade a qualquer tempo, o que lhe permitirá ter o registro de candidatura deferido e, se for mantida a condenação pelo TSE, o registro será automaticamente desconstituído. Letra C. Pode requerer a suspensão cautelar da inelegibilidade apenas por ocasião da interposição do recurso especial, o que lhe permitirá ter o registro de candidatura deferido e, se for mantida a condenação pelo TSE, o registro será automaticamente desconstituído. Letra D. Terá a sua inelegibilidade automaticamente suspensa com recebimento do recurso especial pelo Tribunal ACOM, o que perdurará até o julgamento pelo TSE, e, se for mantida a condenação, a desconstituição do registro exigirá a observância do contraditório e da ampla defesa. Letra E. Pode requerer a suspensão cautelar da inelegibilidade apenas por ocasião da interposição do recurso especial, o que lhe permitirá ter o registro de candidatura deferido e, se for mantida a condenação pelo TSE, a desconstituição do registro exigirá a observância do contraditório e da ampla defesa. Bom, a alternativa correta, pessoal, letra E, né? Nesse caso que eu falei para vocês, se tiver o exaurimento de instância ordinária e a interposição de recurso especial para o TSE, tá, pessoal, para reformar aquela condenação e afastar a inelegibilidade, nesse caso, né, preenchidos os demais requisitos que são normais de serem exigidos, o João, né, que é o personagem aqui denunciado, ele pode, de fato, requerer, então, a suspensão cautelar da inelegibilidade por ocasião da interposição do recurso especial, tá? E assim, né, ele acaba tendo registro de candidatura deferido e aí, mantida a condenação pelo TSE, depois haverá a desconstituição. Tranquilo? E deverá, claro, né, observar o contraditório e a ampla defesa, tá? Próximo, então. O governador do estado Alfa, 3 meses antes da eleição na qual concorreria, visando a sua recondução a esse prestigioso cargo eletivo, exonerou 200 servidores ocupantes do cargo de assessor. A lei estadual que criou esses cargos, embora tenha mencionado que seriam cargos em comissão, foi expressa no sentido de que poderiam ser usados para suprir a vacância dos cargos de provimento efetivo, de modo a assegurar a continuidade do serviço. Era o que se verificava em relação aos 200 servidores exonerados. À luz da sistemática constitucional e legal, considerando ainda que a referida lei estadual jamais foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, é correto afirmar que a conduta do governador do estado é: letra A. Ilícita, pois é vedado a esse agente exonerar ou demitir quaisquer servidores públicos no período indicado que ocupem cargo sem comissão, quer cargo de provimento efetivo. Letra B. Ilícita, pois, enquanto chefe da administração pública estadual, pode admitir e exonerar os ocupantes de cargos públicos, observando apenas os balizamentos do respectivo regime jurídico. Letra C. Ilícita, pois os servidores públicos exonerados eram ocupantes de cargo em comissão, não havendo qualquer balizamento temporário para o ato de exoneração praticado pelo chefe do Poder Executivo. Letra D. Ilícita, pois os cargos em comissão a que se refere a lei estadual não se destinam ao exercício das atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Logo, era vedada a exoneração dos ocupantes. Letra E. Lícita, em face das atribuições constitucionais do chefe do Poder Executivo, ressalvada a possibilidade de ser demonstrado que a exoneração teve fins eleitorais, pois as condutas vedadas aos agentes públicos têm viés subjetivo. A alternativa correta é a letra D, tá, pessoal? Por quê?
Porque nesse caso, né, considerando que a lei estadual jamais foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, a conduta do governador de estado é considerada ilícita sim, né? E esses cargos de comissão, né, da lei estadual, eles não são destinados para o exercício de atribuição de função, né, de direção, chefia e assessoramento. Então, era vedada a exoneração dos ocupantes. Beleza? Vamos para a próxima aqui, então. Pessoal, olha só. Tício, engenheiro que trabalha junto... Só um minutinho, pronto. Engenheiro que trabalha junto à iniciativa privada, candidato a prefeito do município X, muito amigo do atual prefeito da referida cidade, soube que, em breve, seria inaugurada uma praça pública municipal, recentemente construída para o lazer da população local. Faltando 65 dias para o pleito eleitoral, Tício compareceu à inauguração da obra que foi presenciada por muitos moradores da cidade e por jornalistas, que deram ampla divulgação ao evento. Antes da data da diplomação, o Ministério Público ajuizou representação por conduta vedada em face de Tício. Apesar dos fatos narrados e à luz do ordenamento jurídico atual, é correto afirmar que, letra A representação por conduta vedada, ajuizada em razão dos fatos narrados, deve ser julgada improcedente, pois Tício não é agente público, não se aplicando a ele a vedação de inauguração de obra pública prevista na Lei 9.504 de 97. Letra B. O ajuizamento da representação por conduta vedada é adequado em razão dos fatos narrados, uma vez que é vedado a qualquer candidato o comparecimento em inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Letra C. O ajuizamento da representação por conduta vedada em razão dos fatos narrados somente poderia ter se dado até a data da eleição, uma vez que foi postulada a cassação do registro de Tício na forma da Lei 9.504 de 97. Letra D. A representação por conduta vedada em razão dos fatos narrados deve ser julgada improcedente, porque não foi Tício o responsável pelo ordenamento das despesas realizadas na obra pública. Agora, olha só. Letra E. O ajuizamento da representação por conduta vedada é inadequado em razão dos fatos narrados, uma vez que Tício foi um mero espectador da inauguração, apenas testemunhando o evento, convidado por seu amigo, o prefeito da cidade. E aí, pessoal, qual alternativa, vocês teriam colocado nesse caso? Letra B é a correta. Nessa situação narrada pelo enunciado, a alternativa correta é a letra B, porque diz que o ajuizamento da representação por conduta vedada, ele é adequado em razão dos fatos narrados, uma vez que é vedado a qualquer candidato o comparecimento em inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, tá? Então, nesse caso, cabe sim o ajuizamento de representação por conduta vedada, porque o candidato não pode fazer isso, É como se ele estivesse mesmo usando daquela inauguração para fazer propaganda, tá? Por isso que não é permitido, tá, pessoal? Que não há que se falar nessa possibilidade, beleza? Bom, essa questão aqui a gente vai fazer na próxima aula, tá? Eu quero só destacar para vocês o ponto, para vocês não se perderem das questões, enfim. Vocês têm que ver os pontos aqui que a gente estudou, grifem sempre a lei, não deixem de fazer isso, não menosprezem mesmo, tá? Toda essa parte, de revisão, de anotação, porque isso, gente, apesar, de parecer que não, faz muita diferença na questão de absorver mesmo, tá? Os conteúdos, enfim. Então, assim, guardem essas informações, façam questões em casa, vejam, o que vocês estão entendendo das aulas e vão refazendo sempre, claro, com paciência, enfim, porque tudo isso ajuda muito no desenvolvimento do conhecimento e na absorção dele também, beleza?
Bom, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail está aqui na tela. Espero que vocês estejam entendendo, fazendo bom proveito das aulas. Vejo vocês no próximo bloco. A gente vai ver mais alguns assuntos por meio de questão. A gente aproveita para revisar também, beleza? Até lá, pessoal. Obrigada!